Você já sentiu aquele silêncio que grita mais alto do que qualquer ofensa? Aquele olhar que passa por você como se você fosse invisível, como se a sua presença fosse tão irrelevante que nem merecesse um gesto, uma palavra, uma reação. O desprezo tem esse poder. Ele não machuca com barulho, mas com ausência. Ele não fere com palavras afiadas, mas com o vazio calculado da indiferença. E o pior é que, na maioria das vezes, ele vem de quem em algum momento você valorizou. Talvez você confiou, talvez até admirou. E, de repente, tudo que você representava foi reduzido ao nada. Essa sensação é como cair em um buraco sem fundo. E o mais cruel é que ninguém parece notar. Não há consolo, nem revolta visível, porque o desprezo é um tipo de violência fria. Ele não explode, ele dissolve. É aí que muitos se perdem. Tentam chamar atenção, forçar reconhecimento, implorar explicações. E com isso, só alimentam ainda mais o jogo de poder de quem os desprezou. Mas o que poucos percebem, nesse exato momento de humilhação silenciosa, é que há uma oportunidade escondida. Uma semente que, se regada com estratégia, ao invés de desespero, pode se transformar na arma mais poderosa que existe, a reconstrução do seu valor sob os olhos de quem tentou apagá-lo. Porque o desprezo, por mais destrutivo que pareça, nunca é um veredito final. Ele é uma provocação. E toda provocação carrega, em silêncio, um convite para a guerra. Não uma guerra externa, mas interna. Uma batalha que você trava entre o impulso de reagir como vítima e a frieza de planejar como estrategista. E aqui é onde a maioria erra. Acredita que para responder ao desprezo é preciso provar algo, mostrar que tem valor, se justificar, tentar recuperar aquele espaço emocional que foi tirado. Só que o verdadeiro contra-ataque não vem da busca por aceitação, vem da negação total da necessidade de ser validado. Porque enquanto você ainda quer ser visto por quem te desprezou, você está nas mãos dessa pessoa. E quem tem o controle domina o jogo. Por isso, o primeiro passo é compreender que o desprezo só dói porque, de alguma forma, você ainda deseja a atenção que te foi negada. Enquanto essa necessidade existir, você continuará acorrentado à vontade do outro. Mas quando você vira essa chave, quando transforma o desejo de ser notado em um projeto silencioso de poder, tudo começa a mudar. E esse projeto exige algo fundamental: inteligência emocional. Não daquelas frases feitas de autoajuda que mandam você seguir em frente e esquecer. Não. Aqui falamos de inteligência emocional no sentido maquiavélico da coisa. Saber usar a dor como mapa, como alavanca, como bússola. Usar o que te feriu como base para o que vai te construir. Porque, acredite, ninguém se torna realmente poderoso sem antes ser invisível para alguém. Ninguém aprende a dominar a si mesmo sem antes ser humilhado por aquilo que não controla. E ninguém aprende a criar impacto sem antes passar pela dor de se sentir insignificante. O que diferencia o forte do fraco não é a ausência de dor, é o que se faz com ela. O fraco reage, o forte analisa, o estrategista observa, planeja e transforma o desprezo em território fértil para uma ascensão lenta, silenciosa e devastadora. E antes de continuar com o próximo movimento estratégico, preciso te lembrar de uma coisa. Esse conteúdo foi construído com precisão para te entregar ferramentas que a maioria nunca vai ter acesso, porque a maioria ainda está presa no ciclo da reação. Se você valoriza essa visão, esse estilo direto, essa forma de desmascarar os jogos emocionais que sabotam o seu crescimento, então já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso fortalece muito esse trabalho e permite que eu traga mais conteúdos nesse nível. E se você ainda não é inscrito, já clica no botão inscrever-se, porque o que vem pela frente vai muito além de simples conselhos. Aqui, você aprende a dominar o jogo. Agora respira,
Porque estamos prestes a entrar em um território mais denso. Começamos pela dor, porque é ali que tudo nasce. Mas o poder começa no silêncio que vem depois. Quando você para de gritar por atenção e começa a planejar sua ascensão. Quando a ferida vira mapa. Quando o ego se silencia, não por submissão, mas por estratégia. E o mais interessante é que quanto mais você se cala, mais barulho você faz na cabeça de quem te desprezou. Porque quem despreza, espera colapso, espera drama, espera desespero. Quando tudo o que recebe de volta é um vazio estratégico, o jogo muda. E você não muda o jogo pedindo justiça. Você muda o jogo impondo presença. Uma presença que não precisa mais ser anunciada, porque é sentida. Mas para chegar lá, você precisa antes dominar o impulso de revidar. E isso exige um novo tipo de força. Uma força que não se mostra nos punhos fechados, mas na calma com que você se afasta. Não por fraqueza, mas por cálculo. Não por medo, mas por escolha. E essa escolha só é possível quando você entende o desprezo não como um fim, mas como o início da sua transformação. Porque existe um ponto de virada que acontece no silêncio. Quando você para de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. Não por que fizeram isso comigo, mas para que essa dor está me preparando. Essa pergunta muda tudo, porque ela te tira da posição de vítima e te coloca no centro do tabuleiro. E no tabuleiro, quem entende o jogo dita as regras. E se há algo que Maquiavel nos ensina, e que as 48 leis do poder reforçam, é que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, está em dominar a si mesmo diante deles. Porque quem se controla, controla tudo. Mas isso exige uma decisão. Ou você segue tentando provar seu valor para quem não te enxerga, ou você se torna tão estratégico, tão magnético, tão inevitável, que até quem te ignorou vai ter que recalcular a rota. E esse processo começa agora. A partir daqui, você vai entender por que não se trata de atacar quem te desprezou, mas de construir uma presença tão forte que a ausência dele se torne irrelevante. E mais do que isso, que a memória do desprezo sirva apenas como lembrete de que você nunca mais dependerá do olhar de ninguém para saber quem você é. O desprezo não foi o fim, foi o gatilho. E agora, com ele em mãos, você não vai pedir atenção. Você vai gerar presença. Você não vai buscar respostas, vai criar impacto. E mais cedo ou mais tarde quem te ignorou vai perceber que o silêncio que te afundou também foi o mesmo que te forjou. E isso, meu amigo, isso destrói o ego de qualquer um. E é justamente nesse momento, quando a dor se transforma em silêncio, que nasce a virada. Mas não uma virada explosiva, dessas que se fazem com gritos ou rompantes emocionais. Não. A verdadeira virada começa no invisível. Ela acontece quando você para de procurar explicações nos gestos do outro e começa a encontrar respostas nos seus próprios movimentos. Quando você percebe que não precisa reagir com raiva, você pode planejar com frieza. E isso muda tudo. Porque a raiva é barulhenta, impulsiva, previsível. Mas o silêncio estratégico é letal. Ele confunde, ele desestabiliza, ele muda o centro de gravidade do jogo. Enquanto o outro acredita que te desestruturou, você já começou a montar sua própria arquitetura de poder. E ninguém percebe até ser tarde demais. É aqui que a maioria das pessoas tropeça, no impulso de fazer barulho para provar que ainda estão de pé. Elas gritam, acusam, se expõem. Acham que estão se defendendo, mas na verdade só estão entregando mais munição para quem as desprezou. Porque toda emoção escancarada é um relatório aberto do seu estado interno. E quando o outro sabe o que te abala, ele tem controle. Por isso, a primeira estratégia não é ação, é contenção. É a arte de se calar, de observar, de transformar cada reação emocional numa informação preciosa. A dor vira dado, o desprezo vira leitura de campo,
O silêncio vira escudo e a frieza se torna sua melhor aliada. Não se trata de congelar sentimentos, mas de reordená-los. De deixar que a razão sente no trono enquanto o emocional se torna conselheiro, e não o contrário. Porque o emocional pode apontar onde dói, mas é a razão que traça o caminho para onde ir. É por isso que os grandes estrategistas não se desesperam. Eles não imploram atenção, nem se alimentam de vingança imediata. Eles planejam a longo prazo. Entendem que o jogo só se vence quando você tem paciência para assistir o outro subestimar sua força, até que seja tarde demais para reagir. E veja, isso não é frieza no sentido vulgar da palavra. Não é insensibilidade. É maturidade estratégica. É a capacidade de canalizar tudo o que você sentiu, dor, rejeição, humilhação, e colocar isso a serviço de uma estrutura mais sólida. É quando você começa a perceber que não precisa mais da aprovação de quem te feriu. Que a energia que antes era usada para pedir explicações, agora é usada para criar soluções. Você sai da posição de refém e começa a construir a sua própria narrativa, sem precisar que ninguém a valide. E aqui entra uma virada ainda mais profunda. A consciência de que o outro não tem mais poder sobre você. Porque você escolheu não alimentar mais a raiva, não porque perdoou, mas porque entendeu que ela é uma armadilha. Que enquanto estiver dominado por esse fogo, você age no território do outro. Mas quando troca a raiva pela frieza, você muda o campo de batalha. E é nesse novo terreno que as leis do poder começam a se aplicar com precisão cirúrgica. A Lei 33, por exemplo, fala claramente: descubra o ponto fraco de cada pessoa. Mas antes disso, descubra o seu. E feche essa porta. Porque enquanto seu ponto fraco for a necessidade de ser reconhecido por quem te rejeitou, você continuará vulnerável. A frieza nasce quando você se torna impenetrável nesse ponto. Quando o que antes te feria, agora apenas informa. E o que antes te desestabilizava, agora apenas te ensina. E há um momento muito específico nessa jornada em que você percebe que não precisa mais se explicar. Que cada palavra dita em defesa própria é, na verdade, uma tentativa de restaurar o vínculo com quem te rejeitou. E você percebe que isso não é mais necessário. Porque agora sua atenção está voltada para a construção, não para o confronto. Você começa a erguer sua presença em silêncio. Começa a brilhar, sem precisar acender luz alguma. Começa a caminhar com direção, mesmo que ninguém veja os primeiros passos. E esse tipo de movimento, por mais invisível que pareça, tem um impacto silencioso e destruidor no ego de quem acreditou que te diminuiu. Porque o ego do desprezador se alimenta da sua reação. Ele precisa que você implore, que você se debata, que você tente provar algo. É essa necessidade que o alimenta. Quando você quebra esse ciclo e adota a frieza estratégica, você corta a fonte de poder dele. E aos poucos, o jogo inverte. Ele espera drama, você oferece ausência. Ele espera fragilidade, você apresenta indiferença. E é essa ausência emocional, esse silêncio ensurdecedor, essa nova versão sua, fria, centrada, estratégica, que começa a corroer lentamente o chão emocional de quem antes te ignorava. E o mais incrível é que, ao fazer isso, você não está apenas ferindo o ego do outro. Você está se reconstruindo. Porque a frieza também cura. Ela te dá clareza. Ela te separa da dor sem ignorá-la. Ela transforma sua mente em uma fortaleza. E é dessa fortaleza que você vai começar a operar a partir de agora. Não mais do campo das reações, mas do comando. Não mais da necessidade de aceitação, mas da escolha consciente de quem entra e quem não entra no seu território emocional. E aqui, uma metáfora que resume esse momento com perfeição. Imagine-se como um general que acaba de sair de uma emboscada. Você perdeu soldados, está ferido, talvez tenha sido subestimado.
Mas agora, ao invés de partir imediatamente para o ataque, você recua. Você volta para sua base. Você analisa, recalibra, reconstrói. Você entende o que funcionou, o que falhou, onde se expôs demais. E, acima de tudo, você reorganiza suas emoções como quem reposiciona peças num tabuleiro. Porque você sabe, a próxima jogada não será barulhenta, será letal. E será silenciosa. Essa virada interna é o que separa os jogadores comuns dos estrategistas. Porque enquanto o mundo lá fora valoriza reações imediatas, gritos de poder, demonstrações públicas de força, o verdadeiro poder cresce no silêncio. E quando finalmente se manifesta, já é tarde demais para o outro reagir. Porque ele não viu o processo, só vai enxergar o resultado. E nesse resultado estará o recado. Você venceu o jogo, não porque gritou mais alto, mas porque pensou mais fundo. E essa transformação, essa reestruturação interna, ela é a fundação do que vem a seguir. Porque agora você não está mais tentando provar que vale algo. Você está se preparando para mostrar sem palavras que você se tornou alguém que já não precisa mais de plateia. E isso por si só é devastador. Porque ninguém espera que quem foi desprezado volte com elegância, com calma, com estratégia. Mas quando isso acontece, a humilhação muda de lado. E o ego de quem te ignorou começa a implodir por dentro. Agora que você já entendeu que o verdadeiro contra-ataque começa por dentro, que não é impulsivo nem raivoso, mas frio e intencional, é hora de entrar numa das zonas mais perigosas e poderosas do jogo, a arte de se tornar indispensável. Porque por mais que o desprezo tenha te ferido, por mais que a indiferença tenha silenciado suas palavras, existe um caminho para inverter essa dinâmica com uma única jogada. Fazer com que aquela pessoa que te descartou, que te ignorou, que te diminuiu, perceba tarde demais que você se tornou necessário. E é aqui que entra a Lei 11 das 48 Leis do Poder. Faça com que os outros dependam de você. Mas atenção, essa lei não se aplica de forma superficial. Não é sobre bajular, nem agradar. É sobre estratégia, sobre percepção de valor, sobre construir uma posição tão sólida e tão bem articulada que a sua ausência começa a gerar impacto e sua presença, ainda que silenciosa, se torna desejada. Não porque você implorou por isso, mas porque você se reposicionou de forma tão sutil e magnética que as engrenagens emocionais do outro começam a ranger em silêncio. E o melhor, você nem precisa estar perto para que isso aconteça. A maioria das pessoas quer se fazer notar através de barulho, postagens indiretas, mudanças forçadas, frases de efeito tentando chamar atenção. Mas quem domina essa lei sabe, o verdadeiro poder está em criar valor real, em se desenvolver a tal ponto que sua evolução se torna evidente, não porque você grita sobre ela, mas porque ela transborda em cada gesto, em cada movimento. E isso começa com uma mudança radical na sua mentalidade. Parar de querer ser aceito e começar a se tornar necessário. Só que isso exige mais do que crescimento pessoal. Exige inteligência estratégica. Porque se tornar indispensável não significa ser útil de forma genérica. Significa entender exatamente onde o outro sente falta, mesmo que nunca admita, e ocupar esse espaço com maestria. Pode ser sua escuta, sua visão, sua calma, sua capacidade de resolver problemas, seu senso estético, seu carisma natural, seu domínio técnico, sua sensibilidade emocional. Pouco importa qual seja o recurso, o que importa é, você vai desenvolver essa qualidade com tamanha precisão que, mesmo em silêncio, sua ausência começa a provocar ruído. E esse é o ponto-chave. Enquanto você estiver tentando ser notado, estará em desvantagem. Mas quando você se dedica a se tornar insubstituível, mesmo que à distância, a posição se inverte. A pergunta muda. Antes era você quem pensava: por que me ignoraram? Agora,
É o outro quem começa a se perguntar: por que eu me afastei? E quando esse tipo de dúvida se instala, o ego do desprezador começa a se corroer. Mas para isso funcionar, você precisa entender algo essencial. Não basta crescer. É preciso que o seu crescimento tenha efeito colateral. Ou seja, você precisa construir uma presença tão consistente, tão bem alinhada ao que antes era rejeitado, que o contraste entre o você que foi ignorado e o você que agora brilha seja insuportável para o outro. Não porque você esfregou na cara dele, mas porque ele mesmo percebe, sozinho. E essa percepção, quando acontece no silêncio, vale mais do que qualquer discurso. Aqui, vale trazer um exemplo sutil, mas real. Imagine alguém que foi descartado em um ambiente social, subestimado, tratado como irrelevante. Sem rebater, sem tentar reconquistar aquele espaço, essa pessoa começa a se desenvolver. Se aprofunda em habilidades que antes eram negligenciadas, refina sua comunicação, amplia seu círculo de conexões. Não se vinga, se reinventa. E um belo dia, aquele mesmo grupo ou aquela mesma pessoa que desprezou começa a ouvir o nome dela em contextos importantes. Em projetos, em reuniões, em resultados que geram valor. Aos poucos ela não só reaparece, ela se torna necessária. E o mais curioso, não porque pediu por isso, mas porque se preparou para isso. Porque entendeu que, para virar o jogo, é preciso se tornar impossível de ignorar. E isso, ninguém consegue fingir que não vê. Você percebe a diferença? O poder não está em provar algo, está em se tornar algo. Não é sobre convencimento, é sobre consequência. E o mais cruel e genial dessa estratégia é que ela age de forma invisível. O outro começa a perceber que, ao desprezar você, eliminou algo que agora sente falta. Mas o orgulho é um obstáculo. Ele não pode admitir isso. E é aí que o ego começa a implodir. Porque é como sentir fome, sem coragem de pedir comida. O resultado, um conflito interno que só cresce. E você não moveu uma peça sequer. Apenas se desenvolveu. Mas não se engane, essa construção exige disciplina. Não é fácil. Você vai sentir vontade de se mostrar antes da hora, de lançar indiretas, de sabotar o próprio processo em busca de aprovação imediata. Mas cada vez que resistir a esse impulso, estará fortalecendo sua base. Porque o seu objetivo não é impactar hoje. É se tornar tão relevante, tão bem posicionado, que ninguém consiga mais seguir ignorando sua presença, por mais que tente. Porque quando você é útil, pode ser evitado. Mas quando você se torna necessário, você se torna inevitável. E o curioso é que, nesse estágio, você não está mais tentando destruir o ego do outro. Você está tão focado em construir o seu próprio império que a destruição acontece como efeito colateral. É como uma cidade que cresce tão rápido, tão alto, tão vibrante, que as antigas vilas ao redor começam a definhar pela comparação. Não porque foram atacadas, mas porque ficaram pequenas diante da nova escala de grandeza que surgiu. E essa grandeza, que começou na dor do desprezo, agora vira uma presença que incomoda, que cutuca, que provoca sem dizer uma palavra. E quanto mais você se torna indispensável, mais o outro percebe o erro, mais o desprezo vira remorso, mais a rejeição vira desconforto, porque ele sabe, perdeu algo que agora seria útil, que agora seria valioso, mas o tempo não volta, e você não precisa mais voltar atrás. Porque sua evolução já te levou tão longe que não faz mais sentido se apequenar para caber de novo onde antes te desprezaram. Essa é a essência da Lei 11. Ela não pede confronto, ela exige consistência. Ela não quer barulho, ela pede presença sólida, entrega estratégica, valor real. E quando você entra nesse estado, quando sua vida se transforma em uma demonstração silenciosa de poder, o desprezo vira apenas um detalhe, e a lembrança dele se torna combustível
para que você nunca mais aceite menos do que merece. Até aqui, você aprendeu a calar o impulso da reação, a planejar com frieza e a reconstruir sua presença com tanto valor que sua ausência começa a machucar mais do que sua presença antes machucava você. Mas ainda há um componente essencial para que esse jogo seja jogado com maestria, sem tropeços e sem exposição desnecessária: o silêncio estratégico. O domínio daquilo que você mostra e, principalmente, daquilo que você esconde. Porque no campo do poder, quem revela tudo o que sente entrega o próprio arsenal ao inimigo. E quem se deixa decifrar, se deixa controlar. É aqui que entram duas leis cruciais do livro de Robert Greene: a Lei 3, oculte suas intenções, e a Lei 6, chame atenção a todo custo. À primeira vista, essas leis parecem contraditórias. Como esconder e ao mesmo tempo chamar atenção? Mas a verdade é que essa é uma das combinações mais letais que um estrategista pode dominar. Porque enquanto o mundo espera que você exploda, se explique, revele suas dores ou mostre suas intenções, você faz o oposto. Você brilha sem revelar a fonte da luz. Você encanta sem se desnudar. Você se impõe com mistério. É curioso como o ser humano é naturalmente atraído pelo que não entende completamente. A ausência de respostas cria fascínio. O vazio bem posicionado provoca mais do que o excesso de presença. E quando você começa a usar o que sente como combustível interno e não mais como espetáculo público, tudo muda. Porque enquanto o outro tenta entender o que se passa dentro de você, já é tarde. O golpe já foi dado. Só que ele não veio de uma palavra ríspida ou de uma exposição emocional. Ele veio do silêncio que você usou como lâmina. E essa é a beleza do golpe silencioso. Ele não deixa rastros, não abre espaço para contra-ataques, não gera ruído. Ele simplesmente se instala. Você para de dizer que está bem e passa a parecer bem. Você não afirma que superou, mas sua vida começa a refletir superação. Você não confronta quem te feriu, mas sua ausência emocional diz mais do que qualquer discurso. Porque quando alguém te despreza, ele está apostando que você vai se desmontar, que você vai expor seu desespero, que vai pedir, chorar, implorar. Mas quando você simplesmente silencia, com uma leveza cirúrgica, com uma presença firme, o que antes era controle vira insegurança, e o jogo muda. Mas atenção, esse silêncio não é apatia, ele é performance estratégica. Ele não é desinteresse, ele é encenação calculada. O seu papel agora é parecer inatingível, não porque você é frio por natureza, mas porque entendeu que o verdadeiro poder não está no que você sente, e sim no que você escolhe mostrar. O outro te feriu esperando reação. O que você oferece? Elegância. Esperava drama. Você entrega ausência. Esperava explicações. Você oferece presença impecável, sem justificativas. E isso destrói. Porque o outro percebe que perdeu o poder e nem sabe como. Aqui é onde muitos falham. Eles querem ser transparentes em nome da autenticidade, mas não percebem que, no campo do poder, ser transparente é ser vulnerável demais. Você pode ser honesto consigo, mas estratégico com o mundo, e isso não é falsidade. Isso é sobrevivência em ambientes onde o afeto virou arma e a fragilidade virou munição. Quem despreza, joga com a sua previsibilidade. Quando você quebra essa lógica, o impacto é profundo. E como aplicar isso na prática? Comece dominando suas expressões. Pare de contar tudo o que está sentindo nas redes sociais, nas conversas com amigos em comum, nos círculos que o outro ainda frequenta. Você não precisa parecer forte, você só precisa não parecer afetado. E muitas vezes, isso já é suficiente, porque o desprezo espera fragilidade.
espera insegurança, espera rastros. Quando você não oferece nada disso, o que sobra é o vazio. E o vazio, no ego de alguém que se alimentava do seu colapso, vira desespero. Isso vale para as redes sociais também. Cuidado com o tipo de mensagem que você transmite. A tentação de querer provar que está bem pode ser um tiro no pé. Fotos forçadas, sorrisos exagerados, frases motivacionais genéricas. Tudo isso entrega que você ainda está tentando ser notado. Mas quando sua postura é simples, refinada, segura, sem esforço, o efeito é devastador. Porque o outro começa a se perguntar: será que eu errei? Mas não tem coragem de perguntar. E nesse silêncio nasce a dúvida. E na dúvida, a derrota. Você já percebeu que os maiores desconfortos emocionais surgem quando não conseguimos decifrar alguém? O cérebro busca padrões, quer entender o que está acontecendo. Quando encontra mistério, entra em estado de vigilância. E esse estado é exaustivo. Você não precisa atacar ninguém, basta se tornar indecifrável. Um enigma bem posicionado tem mais impacto do que qualquer discussão. E a melhor parte: enquanto o outro tenta te ler, você já está 3 passos à frente, estruturando seu próximo movimento. E o próximo movimento sempre deve vir de um lugar de domínio. Você pode até sentir raiva, mas ela não comanda seus gestos. Você pode ter sido ferido, mas isso não guia suas falas. Você pode querer resposta, mas isso não te arrasta para a lama do drama emocional. Porque agora você entendeu. Todo sentimento é um dado. Mas o dado só se transforma em poder quando é mantido dentro do castelo e não jogado na praça pública. Lembre-se, o desprezo precisa de palco, precisa de plateia, precisa de resposta. Quando você fecha a cortina e silencia o espetáculo, o poder volta para suas mãos, porque quem controla o que mostra, controla o que o outro sente. E essa é uma das formas mais sofisticadas de dominar o jogo. Não pela força bruta, mas pela elegância da contenção. Você não diz, você sugere, você não acusa, você incomoda, você não revida. Você se retira. E o espaço que fica vazio fala mais alto do que qualquer palavra. Essa é a essência do golpe silencioso. Ele é lento, calculado e devastador. Porque ele não apenas protege você, ele desestabiliza o outro. E isso sem gritar, sem implorar, sem justificar. Você simplesmente existe, de forma tão bem construída, tão estrategicamente dosada, que o outro se perde tentando entender onde foi que ele perdeu o controle. E a resposta está ali, no que você não disse, no que você não mostrou, no que você manteve oculto como todo bom estrategista faz. Quando você domina o silêncio, quando já não precisa mais se provar, nem se justificar, nem dramatizar, você entra num novo território de poder. Um território onde o verdadeiro contra-ataque acontece não pela ação direta, mas pela devolução exata da energia recebida. Sem exagero, sem emoção, apenas espelho. E aqui, as leis 36 e 39 das 48 leis do poder entram em cena como lâminas afiadas. Ignore o que não puder ter, o desprezo é a melhor vingança, e agite as águas para pescar peixes. Combinadas, essas leis criam uma armadilha psicológica tão silenciosa e elegante que o outro nem percebe que caiu, até começar a se afogar nas próprias emoções mal resolvidas. A lógica é simples. Toda pessoa que despreza alguém, em algum nível, espera reação. Pode ser uma súplica, um ataque, uma tentativa de explicação, ou até um gesto sutil de retorno. O desprezo, embora pareça desinteressado, é um jogo de controle. É um movimento que tenta provocar instabilidade no outro, apenas para manter a superioridade emocional intacta. Mas quando você não reage, não implora, não se revolta,
E, principalmente, não tenta mais voltar a ser notado. Você quebra esse circuito de dominação emocional. E ao fazer isso, você não apenas se liberta, você força o outro a encarar a si mesmo. E aqui está o ponto mais cruel da armadilha do espelho. Quando não há reação, o desprezador vê o próprio vazio refletido. Toda vez que ele te cutuca com desprezo e não recebe nada de volta, ele não vê você. Ele vê a própria impotência emocional. E isso é insuportável. Porque a ausência de resposta é um tipo de espelho que revela aquilo que ninguém quer ver. Que talvez ele nunca teve tanto controle quanto imaginava. Que talvez o desprezo foi apenas uma tentativa de esconder inseguranças. E agora não há mais ninguém sustentando essa fachada. Mas atenção, espelhar não é simplesmente ignorar. É devolver exatamente o que foi projetado em você, mas de forma neutra, elegante, estratégica. Se o outro foi frio, você se torna indiferente. Se o outro te desvalorizou, você não responde com agressividade, você responde com ausência. Se te subestimaram, você não tenta provar nada, você apenas desaparece do campo emocional daquela pessoa e segue crescendo em silêncio. E quanto mais você cresce, mais o reflexo no espelho incomoda. Esse tipo de movimento exige uma força interna que poucos têm, porque o instinto é reagir, o impulso é se defender, o desejo é ser visto. Mas o verdadeiro poder está em negar todos esses instintos com serenidade e deixar que o outro se desintegre diante da própria projeção. É como manter um espelho limpo diante de alguém em fúria. Quanto mais ele se debate, mais se enxerga. E quanto mais se enxerga, mais se desespera. Você não precisa fazer nada, apenas manter o reflexo fiel. E aqui entra outro detalhe importante. Esse tipo de postura não exige que você esteja perto fisicamente. A armadilha do espelho funciona mesmo à distância. Basta que você não reaja emocionalmente. Basta que sua postura seja tão serena, tão inacessível, que qualquer tentativa do outro de gerar impacto em você resulte em um vazio absoluto. Um vazio que devolve friamente a energia original, mas sem ruído, sem resistência. Apenas um silêncio que escancara o que foi feito. É nesse silêncio que o ego do desprezador começa a ruir. Porque ele esperava controle, esperava importância, esperava impacto. Mas o que recebe é a ausência total de significado. E isso destrói. Porque o desprezo é uma tentativa de exercer superioridade. Mas quando essa tentativa não gera efeito, a única coisa que sobra é o desconforto de ter jogado um jogo sozinho. A Lei 36 é clara. Quando você despreza alguém de volta, você o diminui sem sujar as mãos. Mas quando você o despreza com elegância, com neutralidade, com frieza, você não apenas diminui, você silencia. E no silêncio, o outro começa a ouvir os próprios pensamentos. E se esses pensamentos forem recheados de culpa, insegurança ou arrependimento, o colapso é inevitável. Porque não há nada mais destrutivo para o ego do que perceber que não se é mais necessário. Que a pessoa que um dia dependia da sua atenção agora sequer te considera relevante o bastante para responder. Já a Lei 39 nos mostra que, ao manter a calma, você expõe a instabilidade do outro. Porque quem vive de desprezo é, no fundo, alguém que ainda se sente pequeno demais para lidar com confronto verdadeiro. Ao permanecer imóvel, você obriga o outro a se mover. E ao se mover sem clareza, ele revela o desespero. Ele mostra que está tentando recuperar controle sobre algo que já escapou, e esse algo é você. É claro que esse tipo de movimento pode ser desconfortável para quem ainda sente, porque muitas vezes o silêncio do espelho não é fácil de sustentar. Ele exige contenção, exige clareza,
Exige a decisão de não se sujar, mesmo quando o outro tenta te arrastar para o caos. Mas é justamente aí que está o seu diferencial. Porque enquanto a maioria se afoga, tentando consertar o que não tem mais salvação, você escolhe observar, deixar que o outro se perca e seguir. E o mais fascinante é que esse tipo de postura acaba provocando o maior colapso possível. O arrependimento silencioso, a dúvida que cresce devagar, a consciência tardia de que aquilo que foi desprezado, na verdade, era raro. E agora é inacessível, porque você não apenas se retirou, você refletiu o desprezo com tamanha perfeição que o outro não teve escolha senão encarar a si mesmo. E isso, para o ego, é uma punição que nenhuma vingança explícita seria capaz de causar. Então, guarde isso. O espelho é sua melhor arma. Use-o com classe, com precisão, com frieza, porque não há grito mais alto do que o eco do próprio desprezo, retornando sem distorções. E quando esse eco for ouvido do outro lado, você já terá ido longe demais para ser alcançado. Depois de silenciar reações, dominar o reflexo e reconstruir seu valor em silêncio, chega o ponto de inflexão mais poderoso de todos, o retorno. Mas atenção, não é um retorno barulhento, dramático, repleto de frases de impacto ou indiretas. Não. É um retorno triunfal, elegante, tão bem orquestrado que parece até acidental. Só que não é. Cada detalhe foi arquitetado, cada passo foi posicionado, e o palco social, que antes serviu de cenário para o desprezo, agora se transforma na vitrine silenciosa do seu renascimento. Esse retorno não é vingança, é presença. Uma presença que carrega peso, que ocupa espaço sem pedir licença, que brilha sem esforço. E aqui entram 3 leis que operam em sinergia absoluta. Lei 5. Tanto depende da reputação, defenda-a com a vida. Lei 27. Jogue com a necessidade de acreditar das pessoas para criar um séquito de devotos. E Lei 34. Seja real de sua própria maneira. Haja como um rei para ser tratado como tal. Tudo começa com a reputação, porque no jogo do poder, quem você parece ser é muitas vezes mais importante do que quem você realmente é. E aqui está o segredo. O desprezo só teve força sobre você porque em algum momento você permitiu que sua imagem fosse controlada por outro. Talvez por fragilidade, talvez por ingenuidade, talvez por querer agradar. Mas agora isso acabou. Agora você é quem controla a narrativa. Agora sua imagem se tornou sua armadura e sua presença seu ataque. Você já não precisa dizer o que superou, as pessoas percebem, já não precisa gritar que mudou. Sua postura diz isso antes mesmo que você abra a boca. E o palco social, seja no ambiente de trabalho, nas redes, em círculos de amigos, eventos, ou até mesmo em encontros fortuitos, se torna o cenário perfeito para essa nova versão se apresentar. Mas aqui está o detalhe que torna esse movimento letal. Você não retorna para confrontar o desprezador. Você retorna para brilhar onde ele acreditava que você não teria mais lugar. E é exatamente isso que fere. Porque o ego que despreza não está preparado para ser ofuscado por aquilo que um dia rejeitou. O palco que antes era domínio dele, agora se torna um lembrete de que ele não te apagou. Pior, de que seu brilho está ainda mais refinado, mais sólido, mais notório. E tudo isso sem você sequer olhar em sua direção. E essa ausência de intenção direta é o que torna o impacto insuportável. Porque se você o atacasse, ainda seria previsível. Mas quando você simplesmente cresce, você se torna um monumento vivo do erro dele. A Lei 27 mostra como usar o imaginário coletivo a seu favor. Porque as pessoas querem acreditar em narrativas fortes, em renascimentos épicos, em superações grandiosas. Quando você retorna com postura, serenidade e resultados,
Você se transforma em símbolo, e símbolos arrastam pessoas, mesmo que não digam uma palavra, e esse magnetismo social começa a circular ao seu redor. Você começa a ser citado, mencionado, valorizado, tudo por conta da energia que carrega. E mais uma vez, você não precisou implorar, você apenas voltou com presença. E nesse cenário, a Lei 34 se torna inevitável. Você não pede respeito, você o impõe pelo modo como se porta. Você age como alguém que sabe o próprio valor, e isso se espalha. Sua linguagem corporal muda, seu olhar não busca aprovação, sua fala não é defensiva. Você se comporta como alguém que nunca foi pequeno, mesmo que o outro tenha tentado te diminuir. E isso cria um paradoxo insuportável para o ego alheio. Como alguém que foi rejeitado, agora é maior que todos. O que antes era silêncio, agora vira aclamação silenciosa. E não porque você criou alarde, mas porque você se tornou inevitável. E quanto mais inevitável você se torna, mais o desprezador sente a exposição. Porque agora ele está no canto. Ele vê, ele sente. Ele escuta seu nome sendo valorizado. Ele percebe as pessoas se aproximando de você. E ele sabe, você está ocupando um lugar que antes ele controlava. Só que agora, você não precisa mais de ninguém para sustentar isso, porque o seu nome já fala por si. E aqui está o detalhe mais cruel dessa virada. Você não está tentando destruir ninguém. Você só está sendo, você só está vivendo sua nova versão. E isso por si só é devastador, porque o desprezador esperava ser lembrado como superior, mas será lembrado como aquele que desperdiçou uma presença que se tornou gigante. E isso corrói, porque o orgulho não permite que ele reconheça isso em voz alta, mas a consciência sussurra o tempo inteiro. E você não precisa ouvir, porque você já não está mais lá para receber aplauso ou crítica. Você está em outro nível, e esse nível não se compra, não se força. Ele se constrói, dia após dia, na disciplina do silêncio, na frieza da análise, na elegância da presença. Quando você aparece de novo, não é para justificar seu valor, é para exercer seu lugar, e esse lugar agora é seu por direito. Porque ninguém consegue apagar a presença de alguém que decidiu ser impossível de ignorar. Você percebe? O desprezo não foi o fim, foi o início da sua consagração. A dor inicial virou impulso, o silêncio virou método, a frieza virou força, e o retorno virou espetáculo, mas um espetáculo sem aplausos forçados, sem holofotes artificiais. Um espetáculo onde o simples fato de você estar ali, pleno, em paz e no controle, já diz tudo o que precisa ser dito. E é nesse ponto que a destruição do ego alheio atinge o ápice, porque o outro percebe que perdeu algo que nunca mais poderá recuperar. O controle sobre sua imagem, sobre sua história, sobre sua presença. E agora, tudo que resta a ele é assistir, porque o palco é seu, e você aprendeu a dominá-lo como ninguém. Não existe som, não existe cena explícita, não há palmas, nem fogos, nem declarações públicas de arrependimento. A vitória mais poderosa que existe acontece no mais absoluto silêncio. Ela não precisa ser anunciada, porque seu efeito não depende de reconhecimento externo. Depende da transformação interna que ela provocou. E é por isso que ela é devastadora. Porque enquanto o mundo espera por provas visíveis de que você venceu, você já está em outro plano. Você não está mais tentando vencer o outro. Você superou a necessidade de confronto. E essa, sim, é a vitória que faz qualquer ego encolher, sem que você precise tocar uma única peça do tabuleiro. Até aqui você não gritou, não implorou, não se vingou. Você silenciou, planejou, cresceu. Você se reconstruiu por dentro, com frieza e clareza, enquanto o outro ainda estava preso no jogo do controle. E agora, sua presença é tão forte e ao mesmo tempo tão calma, que ela fala sem dizer.
Porque o mundo sente quando alguém atravessou a dor e saiu do outro lado maior do que entrou. E o desprezador sente antes de todo mundo. Sente na pele o desconforto de perceber que não te afundou, que não te apagou, que não te definiu. Sente no ego a dor de ter te subestimado e perdido não apenas o controle, mas a narrativa. Porque agora a história é outra e ela foi escrita por você. Essa vitória é invisível porque não tem plateia, não tem revanche pública, não tem espetáculo. Ela acontece quando a pessoa que te desprezou percebe e não consegue admitir que perdeu o que jamais poderia substituir. Quando ela vê que sua evolução foi tão consistente, tão genuína, tão independente, que não há mais espaço para se infiltrar, para diminuir, para invalidar. Você não está mais disponível emocionalmente, nem interessado, nem tocado. Você foi além. E isso desmonta o orgulho de qualquer um. Mas o mais impressionante é o que essa vitória causa dentro de você. Porque a verdadeira destruição do ego do outro não é o objetivo final. Ela é o reflexo inevitável de quem aprendeu a não depender mais do olhar alheio para se sentir inteiro. Quando você já não precisa ser reconhecido por quem te ignorou, você se torna inalcançável. E quando você se torna inalcançável, o jogo deixa de existir. Porque ele só se sustenta se você ainda estiver jogando. Mas agora você não joga mais. Você constrói. Você evolui. Você ocupa espaços que antes nem imaginava. E tudo isso sem olhar para trás. E sim, em algum momento o outro vai perceber. Pode demorar. Pode acontecer no silêncio da madrugada, ao ver uma foto sua, ao ouvir alguém falar de você com admiração, ao sentir que o seu nome carrega respeito onde antes havia apenas dúvida. Pode vir em forma de pensamento passageiro, um incômodo, um arrependimento engasgado. E ele jamais vai admitir, mas vai sentir. Vai sentir que perdeu algo. Vai sentir que errou. Vai sentir que, ao te desprezar, desconsiderou algo que hoje é maior do que ele poderia ter previsto. E esse sentimento, essa inquietação, esse é o colapso final do ego. Só que, neste momento, você já não precisa mais disso. Não precisa da dor do outro para se sentir forte. Não precisa da culpa dele para validar sua caminhada. Porque você chegou a um estágio onde a verdadeira satisfação está no simples fato de saber que ninguém mais tem poder sobre o que você sente. E, ironicamente, é essa independência emocional que destrói o que restou do controle alheio. Porque o desprezo só machuca quem ainda precisa ser aceito. Mas agora, você não precisa mais. Essa jornada não é sobre revanche, é sobre transcendência. É sobre se tornar alguém que não precisa mais vencer o outro, porque já venceu a si mesmo. Alguém que entendeu que o poder não está na reação, mas na construção. Que não se rebaixa para provar nada, porque seu crescimento já é prova suficiente. E que não precisa mais estar certo, porque está em paz. E aqui, talvez pela primeira vez, você percebe que aquele desprezo que um dia te destruiu foi o estopim da sua maior transformação. Porque se não tivesse doído tanto, você talvez nunca tivesse mudado de direção. Nunca teria se calado com estratégia. Nunca teria crescido com foco. Nunca teria aprendido a dominar o próprio valor com tanta precisão. O desprezo foi o empurrão. Mas foi você quem construiu o caminho de volta. E o mais fascinante de tudo isso é que não termina aqui. Porque, agora que você entendeu o jogo, não precisa mais jogá-lo. Você pode ensinar outros a saírem do ciclo da reação. Pode ocupar espaços mais altos, mais livres, mais amplos. Você pode construir legado. Porque quando você já não vive mais para provar nada, você começa a viver para criar tudo. E isso sim, é o tipo de poder que ninguém pode tirar.